Prontinho, já está gravando. Primeiro, eu quero agradecer muito o senhor pela gentileza e disponibilidade em participar desse momento, porque nós da ABZ estamos com um projeto Memória da Associação Brasileira de Zootecnistas, e a gente tem buscado fazer esse resgate da construção da nossa história a partir dos nossos ex-presidentes e de pessoas que, de alguma maneira, colaboraram com a nossa história. Por exemplo, os membros das diretorias executivas que perpassaram pela Associação Brasileira de Zootecnistas. Então, para nós é um privilégio, né, ter a oportunidade de, hoje, conversar com o senhor para que a gente possa construir essa memória. É claro que esse documento gravado vai ficar em arquivo e a gente também, se o senhor permitir, a gente vai disponibilizá-lo tanto através de matéria que será elaborada pelo jornalista da ABZ, assim como ficará disponível no Museu Histórico lá da Associação Brasileira de Zootecnistas. A gente também tem o canal da Associação Brasileira de Zootecnistas. Esse canal é no YouTube, e se o senhor permitir, a gente também gostaria de o colocar lá no canal do YouTube. A entrevista que a gente vai fazer, se o senhor permitir, claro. Permito, sim, permito. Perfeito. Falando de zootecnia, está tudo concedido. Então, tá ótimo. Eu fico muito grato pela gentileza do senhor. Eu estou aqui buscando exatamente as informações específicas do senhor. Luiz Augusto Miller, que foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, de 1988, ou seja, da fundação da Associação Brasileira de Zootecnistas, a 1992. Novamente, é um prazer e uma honra enorme, hoje, como presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, poder conversar com o senhor um pouquinho. E a minha primeira pergunta é: quem ou quais as pessoas que articularam para a criação da Associação Brasileira de Zootecnistas? Bom, Marinaldo, assim, a história é uma história até muito bonita. A questão, já havia no curso de zootecnia aqui em Uruguaiana, o pessoal fez um levante e criamos em primeiro plano a Associação Profissional de Zootecnistas do Rio Grande do Sul, que é uma associação pré-sindical. E a associação, na época, dos profissionais, tinha o desejo do sindicato para insertar, porque na época o sindicalismo era um sistema que estava bem impregnado dentro da sociedade, com muito potencial para desenvolver, para abrir portas, principalmente na Câmara de Deputados, no Senado, e a gente sentiu que o sindicato era um bom caminho. E aí, dentro aqui do estado do Rio Grande do Sul, primeiramente, onde nós temos a Universidade de Santa Maria, a Faculdade Uruguaiana, nos motivou em contato com outras pessoas do centro do país que já puxavam ardorosamente esse trabalho, né? O Reginaldo e o senhor Mota em Minas Gerais, o Matheus Paranhos em São Paulo, né? O Francisco Assis em Santa Catarina, e outros tantos que foram precursores disso, né? O Marcos Strade, né? Foram pessoas que trabalharam muito em prol dessa conquista. E aí, com o levante dos alunos, até pela acirrada disputa com a própria veterinária, na busca de espaço dentro da universidade, promoviam um esforço nosso para que as coisas se efetivassem, né? Que nós criássemos alguma coisa melhor do que o sindicato, né? E aí, numa dessas trajetórias, juntamente caminhando com a Associação Nacional de Estudantes, pode falar. Eu só queria pedir ao senhor para, de repente, posicionar melhor a câmera do senhor, porque está cortando o rosto do senhor. Ah, tá. E agora? Tá ótimo, assim.
Talvez só virar de ladinho o computador ou... isso, perfeito. Ficou ótimo. Agora? Não, agora sim. Só ficou escuro. Ficou escuro? Assim? Assim ficou alto. Agora está cortando o rosto do senhor. Está na testa do senhor. Aí tá ótimo. Agora só está escuro. Então, o que deu? Tem horas que ela liga a luz e horas não. Vamos ver. Agora? Sim, agora ficou claro, mas aí tá pegando do queixo dele para cima. Se puder baixar um pouquinho. Aí fica escuro. Aí, fica escuro. Bom, então ele volta lá para aquela posição e só vira um pouquinho... isso, aí ele fica claro e vira um pouquinho a câmera pro lado dele agora e tá tudo certo. Assim? Mas voltou a ficar escuro. Será, cara? Eu acho que por causa de lá. Porque ela tá ligada, normal, ela não acende nada de luz aqui, tá? Deixa eu ligar a luz da sala. Deixa eu ligar a luz da sala, ver se não melhora. Perfeito. Melhorou? Melhorou, só que precisa abaixar a câmera um pouquinho, porque tá pegando agora do nariz dele para cima. Tá. Então vamos só posicionar a câmera aqui. Perfeito. Assim? Como é que ficou? Isso. Agora ficou ótimo. Ficou bem posicionado. Tá. E então a Associação Nacional dos Estudantes de Zootecnia fizeram um levante para que as coisas andassem a nível de nós termos uma entidade que nos representasse nacionalmente. E numa dessas turnês, a gente fez um primeiro congresso aqui em Santa Maria, depois fizemos um em Curitiba, e outro pulamos daí para Pirassununga, onde a Botucatu, e aí nós fomos a Pirassununga, onde nesse momento se criou, se fez uma reunião com todas as entidades, e aí foi levantada essa possibilidade de nós criar a Associação Brasileira, e lá em assembleia, todo mundo motivado, nós acabamos por criar a ABZ naquele local, onde na época eu fui guindado a ser o primeiro presidente, justamente porque eu estava mobilizado, não que tivesse, quem sabe, a melhor qualificação ou alguma coisa desse sentido, mas justamente porque estava engajado numa proposta nacional e fundamental e deve ser registrado isso na época, que o Matheus foi essencial nisso aí, porque ele tinha muita garra, ele era muito guerreiro, ele tinha vontade ardorosa, o Zé Paulo no Rio de Janeiro também, foram pessoas assim incansáveis para que as coisas acontecessem, né? Participando de todos os encontros, a nível estadual, a nível nacional, e isso aí permitiu que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos. Abre o portão para o cachorro. Perfeito. Então, significa dizer que a ABZ, pode-se dizer que a ABZ foi fruto do esforço de um movimento que somou esforços dos estudantes, através da Associação dos Estudantes de Zootecnia da época, dos profissionais do Rio Grande do Sul, que estavam se organizando para a constituição de um sindicato ou de alguma coisa nesse sentido, de São Paulo, que contribuíram e inclusive acolheram esse encontro para avaliar a possibilidade de se criar a entidade nacional, de Minas Gerais e do Paraná, que estiveram mais à frente? Naquele momento, nós já tínhamos o sindicato do Estado do Rio Grande do Sul e o sindicato de Santa Catarina. Né? Perfeito. Isso que mobilizou o resto do país. Né? Haviam já 2 sindicatos em operação, né? Onde o Francisco Assis era o presidente de Santa Catarina e eu era o presidente aqui do Sindicato do Rio Grande do Sul. E havia um movimento para criar sindicatos em todos os estados onde a universidade, onde houvesse curso de zootecnia. Certo.
qual foi a experiência do senhor de ter sido o primeiro presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas? Que primeiros passos o senhor deu como presidente? Bom, na verdade, foi na verdade, uma grande honra, né? Porque eu sou zootecnista por vocação, eu luto muito pela zootecnia, embora não pareça hoje, não esteja à frente de movimentos voltados à zootecnia, até porque me afastei profissionalmente, mas eu vivo a zootecnia diariamente, né? Eu sou um representante da zootecnia onde eu ando, né? Eu utilizo muito a minha profissão para o meu sucesso profissional. E foi fundamental na verdade, quando eu voltei presidente, né, que foi anunciado na minha localidade aqui no município de Taquara, de que eu havia me elegido, ou seria eleito de lá como presidente, houve uma publicação a nível estadual aqui nos jornais de maior circulação, e isso me honrava muito, me dava muito prestígio, né? E a nível nacional também, porque eu tinha portas abertas do Senado, no Ministério do Trabalho, na época, com o ministro... não me vem à memória agora, o ministro que era, na época, do Trabalho, e a gente tinha portas abertas, onde a gente circulava, era extremamente respeitado, e havia junto sempre um grupo trabalhando em prol da aprovação do nosso conselho, da lei que já vigorava, já estava dentro do Senado, e não estava vigorando, já tinham sido pedido vistas por outros deputados e senadores, e a coisa acabava não andando muito rápido como a gente queria. Mas houve um trabalho muito árduo nesse sentido, né? O Carlos, na época, o senador Chiarelli, que era do Rio Grande do Sul, apresentou a nossa alteração, a nossa lei que criava o Conselho Federal dentro do Senado. Ela circulou, parou na Comissão de Constituição e Justiça, daí houve mudança de legislatura, não andou, daí nós participamos também no movimento paralelo da Constituinte, em 1988, em todo o curso das negociações da Constituição, nós trabalhamos para que dentro das profissões liberais, para que o curso de zootecnia ficasse incluso dentro das propostas a nível nacional e depois fossem considerados com as leis complementares, o que acabou não acontecendo a nível de Brasil. Certo. E é muito interessante, porque desde a fundação e a da própria adequação da Constituição, ou modificação da Constituição, tem-se esse esforço a partir do coletivo de zootecnistas, e aí a gente pode ser capitaneado pela Associação Brasileira de Zootecnistas, na busca de se alcançar efetivamente o nosso conselho de classe. A ABZ, em diferentes gestões, a começar pela do senhor lá como primeiro presidente, tem feito esforço, tem feito essas tentativas. Nós estamos há 32 anos, pode-se dizer então, nessa luta de buscar a nossa independência, a nossa autonomia, a constituição efetiva do nosso conselho de classe. Os projetos mais recentes, né, eles tramitam no Congresso Nacional e hoje o último projeto de lei está em tramitação na Casa Civil. Nosso atual projeto de lei está parado, sem óbice jurídico ou administrativo na Casa Civil, dependendo única e exclusivamente de sensibilidade por parte da Casa Civil para fazer o encaminhamento do nosso projeto de lei. A gente luta, e cada vez mais a gente precisa desse esforço e ver que essa é uma história longa, que começou ainda quase na mesma idade, tem quase a mesma idade da Associação Brasileira de Zootecnistas. E talvez seja esse um dos motivos que levou o próprio esforço desses diferentes movimentos, dos estudantes, dos profissionais dos diferentes estados, para organizar uma entidade que pudesse capitanear, né, toda essa articulação para fazer valer esses interesses tão importantes para os nossos profissionais.
Além disso, além desse motivo que é muito bonito e a gente ainda luta por ele, que outros fatores políticos da época propiciaram a criação ou que facilitaram o trabalho do senhor como presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas? Na verdade, havia muitas barreiras, assim, principalmente em órgãos públicos. Nós barramos na época e promovemos a abertura de vários concursos, também barramos vários concursos de profissionais onde não constava o profissional zootecnista, né? Havia uma ação da Associação Brasileira vinculada ao sindicato, que daí era capitaneado, na época, por mim como associação e como presidente do sindicato, mas com ações efetivas que resultaram representatividade dos profissionais junto aos órgãos de extensão rural, junto ao Ministério da Agricultura, junto na época, o próprio IBAMA. Então, ocorreram várias manifestações assim, e onde cada vez que ocorria isso, abria uma janela do prestígio do profissional, abria as portas, os corredores eram abertos, que passaram o quê? Esses órgãos promotores dos concursos, ou de aberturas de vagas e tal, passaram a considerar que atrás desse nome tinham pessoas, né, que buscavam o mercado de trabalho, buscavam o reconhecimento e eram capacitados, né? Então, onde a gente colocava um zootecnista, respondia, né? E então se abriram vários caminhos nesse sentido de que o profissional zootecnista ele estava presente dentro do rol das principais profissões, principalmente dentro das ciências agrárias. Entre a formação ou a colação de grau dos primeiros profissionais, embora a turma tenha terminado em 69, e parece que a colação de grau, pelo fato histórico, como cerimônia de colação de grau, se deu em 13 de maio de 1970, portanto, 50 anos atrás. 50 anos atrás. Até criar a nossa entidade, em 1988, se passaram alguns anos. O que o senhor atribui esse tempo todo por não ter uma entidade clássica que efetivamente representava o zootecnista? Efetivamente, havia um descanso, né? Havia um descanso, uma acomodação, né? O nosso exército de acomodados era maior que o exército que ia para o fronte, né? Quando nós começamos a juntar essas pessoas, e principalmente com o pessoal na verdade, os alunos das universidades, da movimentação dos estudantes, é que começou a andar mais rápido a coisa, né? Havia uma acomodação. E outra, os profissionais também que capitaneavam, às vezes, as associações, também tinham as suas atividades privadas ou atividades públicas que os tiravam da possibilidade. Eu, praticamente, só foi me permitido isso porque por trás de mim, havia o financiamento disso, meu, né, que eu financiava do meu bolso, e fui até um momento, que eu depois não podia mais, até porque meus filhos começaram a exigir mais do meu orçamento, e eu não pude mais também investir dentro da própria zootecnia, mas eu investia tudo que eu tinha para a zootecnia. Me afastei, fiquei viajando vários meses, né, indo de lugar por lugar, onde havia possibilidade de abrir uma porta, eu estava lá, né? Tinha o Tomás Aled, que foi o primeiro presidente da Associação da Associação Profissional de Zootecnistas. Eu fui o terceiro. Ele foi um dos maiores guerreiros que pode ter aqui do Rio Grande do Sul. Porque depois, quando eu comecei a bater as portas dos órgãos públicos aqui no Rio Grande do Sul, na busca do reconhecimento do oficial zootecnista, todo mundo sabia que era o Tomás Aled, né? Então, ele faleceu na vinda de um congresso,
mas foi um dos grandes guerreiros também em defesa da zootecnia e deixou uma marca muito grande no Rio Grande do Sul na época, porque ele foi um lutador muito forte. Ele nos fez falta depois, né? Porque toda a trajetória que ele havia percorrido, eu tive que percorrer de novo, né? Todas as portas que ele havia aberto, eu tive que ir abrindo uma por uma. E esse contato, que a gente, quando começamos a aproximar através dos congressos, o grupo de São Paulo, onde havia um maior número de universidades, onde havia grandes líderes trabalhando aí em São Paulo, havia no Rio de Janeiro também, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pessoas já trabalhando ardorosamente pela zootecnia, da mesma forma na Universidade de Minas Gerais, em Viçosa. Isso aí começou a impulsionar todo esse grupo. Esse grupo vivia, acordava de manhã com zootecnia e dormia com zootecnia. Então, isso permitiu que a gente não descansasse, né? Bom, agora, gente, não vamos descansar, vamos trabalhar. E aí, essa vontade nos movimentava para ir cada vez mais na conquista dos interesses da categoria. Eu quero dizer ao senhor que o descanso continua entre os nossos colegas, porque a gente tem uma estimativa, ainda que empírica, de aproximadamente 35 mil profissionais já formados nesses 50 anos de colação de grau, né, de formação em zootecnia propriamente dita. A gente tem hoje aproximadamente 21 mil alunos com matrículas ativas nos 129 cursos de graduação em zootecnia. Quer dizer, nós nos tornamos sólidos, consistentes, nos expandimos, abrimos novos espaços, adquirimos novas competências, nos solidificamos enquanto profissão. Mas do ponto de vista de reconhecimento por parte do próprio profissional zootecnista, na busca de se organizar em torno de uma entidade de classe para fazer valer o seu direito e até contrapor os desmandos do nosso atual conselho, de até mesmo propor efetivamente, articular de maneira mais efetiva, junto ao Congresso Nacional para promover a adequação da Lei 5.550, que também é histórica, e depois nós vamos voltar a conversar sobre ela, continua. Nós temos poucos zootecnistas, hoje nós temos em torno de 1.200 sócios na Associação Brasileira de Zootecnistas. Então, significa dizer que esse descanso do profissional zootecnista e, de certa forma, essa despreocupação com a realidade de mercado de trabalho, com os instrumentos normativos que tentam, sobretudo oriundos do Conselho Federal de Medicina Veterinária, cercear o direito da nossa livre competência, ainda continua. E aí eu preciso perguntar ao senhor, no auge de transcorridos 32 anos da criação da ABZ, o que o senhor nos diria por fazer para que nós pudéssemos sensibilizar esse profissional zootecnista a mudar a sua atitude, o seu comportamento e o seu paradigma? Bom, eu gostaria, primeiramente, antes de responder a tua pergunta aí, de registrar um fato muito importante. O Wilson Dutra, aqui do Rio Grande do Sul, hoje ele é professor universitário, o Rui Luiz Cadorim, foram também um dos baluartes nossos na luta pelos nossos interesses, né? Aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eles movimentavam muito a categoria, na verdade, dos estudantes, né? Os estudantes eram praticamente movimentados por eles, e aí vários congressos. Outro grande líder nosso aqui no Rio Grande do Sul foi o Paulo de Moliner, que proporcionou a nós vários eventos de interesse nacional na defesa da zootecnia, principalmente com encontros em esteio, que proporcionou que a gente não se distanciasse, né? Nós mantínhamos os velhos jurássicos, né? Os mais dinossauros aí, continuaram trabalhando e se encontrando, motivando várias turmas. Mas o principal é mobilização, né?
eu me lembro que numa das palestras que a gente fez num determinado momento, eu registrei que, até foi num encontro lá em Uruguaiana, num congresso nacional, eu dizia o seguinte: nós estamos numa onda que daqui a pouco essa onda, a curva dela, quando começar a chegar próximo ao chão, nós temos um grande risco, né, de o nosso curso ir para uma fita cassete, na época, né? Ou depois até falava no disquete. Por quê? Porque se não houver essa mobilização, não houver o interesse, né, de todo o grupo, a modernização acaba buscando outros interesses econômicos, onde as profissões terão que se adaptar a nova modernização, né? Hoje, na verdade, os profissionais precisam se modernizar, precisam se capacitar para a revolução e a dinâmica que está acontecendo a nível de mundo hoje, né, com relação à tecnologia. Então, o exército, no caso dos acomodados, vai nos distanciando cada vez mais, né? E eu acho que nós temos que buscar os velhos, os antigos, que já estão estabilizados, aposentados, que nem eu aí, com risco do Covid, mas também tem a possibilidade de nós trazermos muito rapidamente os estudantes para dentro do mesmo casulo e nós criarmos novas propostas, né? O curso, a gente sente que está sendo modernizado. Hoje, os alunos que saem do curso de zootecnia são extremamente capacitados, são pessoas com muita agilidade para utilizar os mecanismos da informática hoje, e isso faz um diferencial, né? Nós temos que esquecer que algumas coisas do passado não tem mais vez, não tem mais espaço. E eu tenho notado aí que tem um time muito bom, né, tecnicamente, só que nós temos que trazer esse time para dentro das entidades, porque eles que fortalecem as entidades, eles respondem por nós hoje, né? Quando tu tem um técnico de ponta lá que são, na verdade, a unha da profissão, as garras nossas, e eles estão lá falando sobre zootecnia, representando a nossa profissão, nós temos que automaticamente trazer eles para dentro de um espaço onde a gente possa multiplicar isso, né? Isso parece meio subjetivo, mas não é o objetivo. Nós temos que juntar o velho com o novo, porque o velho, as pessoas... Eu até estou um pouco afastado em função das minhas atividades aqui, que eu tenho um escritório de consultoria ambiental, e esse escritório de consultoria ambiental hoje atende 18 prefeituras no estado do Rio Grande do Sul, e uma equipe de 20 e poucos técnicos que me ocupa demais com projetos na área de meio ambiente. Mas é necessário que se faça esse agrupamento de novo, promover esses encontros com maior frequência, onde a gente possa, novamente, buscar essa garra aí, né? No momento que abrir as janelas aí, nós efetivamente buscarmos aquilo que é de nosso interesse, traçar um objetivo, que nós tínhamos 10 regrinhas básicas à época, que eu não lembro quais, mas aquelas 10 regras se buscava incessantemente para que a gente conquistasse espaço para a zootecnia. Excelente. O senhor se lembra quem convocou a reunião realizada lá no dia 24 de setembro de 1988, realizada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, campus de Pirassununga, que deu origem, né, à Associação Brasileira de Zootecnistas? Eu te confesso que saiu, né, era o Congresso Nacional de Estudantes de Zootecnia, e havia dentro desse congresso
estavam presentes quase todas as entidades do Estado do Rio Grande do Sul, um grande número de universidades já representadas lá através dos seus professores, né? Zootecnistas, os cursos zootecnistas estavam todos praticamente lá presentes. E aí, ao final do congresso, foi aberto um painel para discussão da produção. Tá? E nessa hipótese aí, nesse momento, foi sugerida a criação da Associação Brasileira, foi sugerida, e aí houve um levante dos líderes para que se criasse lá, e foi muito debatido, foi acirrada até a disputa, né? Foi bastante discutida a necessidade da associação, como ela iria sobreviver e tal, com base no que estava sendo proposto no estatuto, e acabou se efetivando naquele dia a votação, e o pessoal saiu trabalhando, e a gente conseguiu formar. Mas não me lembro quem convocou, porque, na verdade, foi convocada esse painel, e quem era o coordenador na época do Congresso, eu não lembro. Uhum. Inclusive, eu não esses registros, mas é que eu não tive tempo de apanhá-los aí. Sim. Inclusive, não somente foi feita toda essa reflexão da importância de se criar ou não a Associação Brasileira de Zootecnistas, mas também se elaborou a primeira versão do Estatuto, quer dizer, se aprovou a primeira versão do Estatuto, né? A elaboração dessa versão do Estatuto foi feita a várias mãos. Naquele momento da reunião em Pirassununga, ou já se tinha elaborado uma previsão, uma prévia, uma versão inicial antes? Nós tínhamos um escopo de uma associação, e daí trouxemos aqui, porque até tudo era muito difícil, não tinha computador, né? Não tinha, hoje, esses mecanismos de informática que a gente tem aí, de digital, que facilita muito, né? Era tudo batido a matriz e a máquina, não tínhamos muito recurso. Mas havia um escopo de um estatuto, se trouxe para dentro da associação com base no que o sindicato já havia proposto, no que a Associação Nacional dos Estudantes Zootecnistas também já tinham trazido para dentro, e aí foi feito isso, né? E aí a gente melhorou até sair a versão final, né? Mas foi a participação. Mas eu sempre registro que o Matheus foi uma pessoa das mais importantes para que se consolidasse e se criasse a Associação Brasileira de Zootecnia. Excelente. Por que Pirassununga como sede desse primeiro encontro dessas entidades ou das pessoas que estavam militando nesse movimento em torno da zootecnia para criar a Associação Brasileira de Zootecnistas? Na verdade, foi uma turnê, né? Se estabeleceu um roteiro para todas as universidades, né? E aí se seguiu. Nós tivemos em Maringá, daí de Maringá nós fomos para, eu não lembro bem ainda, nós tivemos em Botucatu, e daí de Botucatu foram 3 congressos, e aí culminou nesse grande encontro em Pirassununga, e aí estava todo mundo mobilizado e com vontade. Nós tínhamos feito um encontro em Brasília antes, para discutir a questão da profissão lá, juntamente com o Senado. Foi feito um lá em Brasília, que esse encontro em Brasília foi capitaneado até, na época, por um colega nosso que estava dentro do Ministério da Agricultura. Provavelmente o Ézio. O Ézio. Ézio Gomes Mota. Ézio Gomes Mota. E ele capitaneou esse encontro, e permitiu que a gente dali saísse com a proposta de criar a entidade, né? E aí se trabalhou para isso aí. Foi um movimento nacional, não foi um movimento isolado. Perfeito. O senhor já mencionou, ao longo da exposição do senhor, alguns nomes de pessoas ou de zootecnistas que estavam na reunião. O senhor lembra
assim, novos nomes que estiveram presentes nesse encontro em Pirassununga que originou a criação da ABZ? Alguns estados, nomes? Estados, sim. Estados tinha o pessoal de Pernambuco, tinha pessoal de Goiás, na verdade, estava praticamente onde tinha zootecnista, eu calculo que estejam todos representados lá, porque o plenário estava cheio, havia uma motivação muito grande, né, das faculdades. Eu tenho o cenário à minha mente, não lembro de todos os nomes, porque justamente eu me afastei muito da vivência da universidade, né? Até o que é muito ruim, a gente empobrece com isso. Quando se está dentro do meio universitário, há um enriquecimento muito grande, né? E existe sempre uma motivação interior dentro que pulsa dentro das universidades, que não pulsa fora. A gente, quando está envolvido dentro do trabalho, às vezes isso aí se deixa um pouco de lado, mas o que é um pecado até, né? Porque a gente reúne muita experiência e pode trocar isso com quem tem mais energia hoje, que são os jovens. Mas eu não lembro de todo mundo, mas um grupo muito grande de mulheres, a Cristina Três estava lá, que era de Uberaba, era também a Universidade, o pessoal da Faculdade de Uberaba estava presente lá também. Então, havia uma mobilização geral de todo mundo, né? E aí foi um circuito nacional que a gente fez. O pessoal veio do Nordeste para cá, do Norte, e a gente se reuniu. Feltrinho, Dalto Feltrin, se fez presente em quase todos os encontros, ele estava no Mato Grosso. Foi um dos nossos baluartes aí na defesa dos nossos interesses. O senhor, por acaso, tem manuscritos, alguns rascunhos das primeiras, seja dessa reunião, ou do primeiro estatuto, ou dos passos, como gestor da ABZ no seu primeiro período? Se o senhor tiver a gentileza e a bondade de repente permitir a gente pelo menos tirar uma foto deles para compor o nosso acervo de museu, a gente ficará muito feliz. Não, Marinaldo, realmente eu tenho muito material, né? Até porque era tudo feito manuscrito, depois passado na máquina, depois feito a matriz e depois que ia para a publicação. Então, tinha uma série de documentos e tal que eu tenho em mãos, né? E atas, inclusive, do sindicato aqui, que me delegavam poder para sair do Estado e defender, na verdade, os nossos interesses, né? Se tem muito material guardado, e eu acho que esses registros são extremamente importantes, né? E a gente pode permitir que vocês façam uso disso, e num momento aí, agora eu vou capturar isso dentro dos meus alfarrabos lá, dentro do meu amontoado de documentos lá, para trazer para nós termos desfrutar disso aí. Ficaremos muito felizes para compor o acervo da Associação da Memória da Associação Brasileira de Zootecnistas. A gente pretende microfilmá-los e disponibilizá-los no nosso museu virtual, que será muito importante. E a parte física, a gente ainda está viabilizando onde é que a gente vai guardar, como é que a gente vai proteger esse patrimônio imaterial e material da própria Associação Brasileira de Zootecnistas para as nossas gerações subsequentes, para a nossa história, que é importante, né? Os zootecnistas da época que participaram desse encontro em Pirassununga eram profissionais de campo ou da área privada, ou eram basicamente acadêmicos? Bom, nós tínhamos os três grupos. Nós tínhamos muitos, na verdade, eram produtores, né? Haviam produtores no meio, daí mas a grande maioria, a grande massa que envolvia o pessoal eram professores das universidades, né? Eram acadêmicos, né? Eram professores, haviam bastante profissionais ligados ao Estado,
né, eram funcionários públicos e estavam dentro de órgãos públicos, e esses também que tinham maior facilidade para se mobilizar, até por causa dos recursos e tal. Mas a grande maioria eram professores dentro eram docentes dentro das universidades. Outro fato importante também, que haviam muitos alunos, né, das universidades, e esses estavam sempre acelerados, né, fazendo, professor, tem que fazer isso, nós temos... na hora, tem que criar logo, e aí promovia que a gente, como é que é? Eram combustíveis para nós, né, os acadêmicos eram combustíveis. E esses, a grande maioria, líderes, né? Haviam muito, dentro desse grupo de acadêmicos, haviam grandes líderes. Hoje, alguns deles são políticos em seus estados, em suas comunidades, participam de vários meios, né, da sociedade, onde se fazem participar como força viva de cada município e nos representam naturalmente em cada lugar que ocupam, em cada cadeira. A gestão composta pelo senhor, a primeira da Associação Brasileira de Zootecnistas, tinha como vice-presidente o nosso colega Reginério Soares de Faria, como secretário Sérgio Sanvastano, tesoureiro Matheus José Rodrigues Paranhos da Costa, e conselho fiscal titular Clóvis Marcelo de Sá, Benevides Filho, José Paulo de Oliveira e Dagoberto Silveira da Conceição Júnior. Como suplentes tinha Isaac Maggi Cras Borges, Cristina Piazza Treu e Francisco Assis Nunes. Como foi a articulação para a composição dessa equipe pioneira para a nossa ABZ? Isso já eram todos macacos velhos, né? Ele já estava na luta, ele já havia um movimento já dentro nos estados onde eles estavam, dentro dos órgãos onde eles trabalhavam, e eles vinham acompanhando esse processo, né? E aí chegou no dia, a gente já vinha, esse grupo já veio de outros encontros, e daí, chegando lá, se encontraram, e a gente vinha se encontrando, nós vínhamos conversando, né, e articulando, né, com a proposta de engrandecimento, no caso da zootecnia. E aí, chegou lá no dia, esse pessoal estava em plenário, e aí foi uma articulação, não foi fácil, né, porque tu tinha que convencer o cara que ele tinha que participar, né, do nacional, que não era fácil. O Reginério, a gente já tinha participado de vários encontros, então a gente tinha uma certa afinidade, com o Zé Paulo também, com o Matheus também, do Congresso de 1981 em Uruguaiana, a qual eu era um palestrante. Estava lá o Matheus brigando já por interesse da zootecnia. De noite teve um plenário, uma reunião plenária, o Matheus com vários questionamentos e tal, o Reginério em outros momentos também. O Sérgio apareceu lá na reunião, mas já era um líder onde ele circulava. Na verdade, a Cristina também era uma liderança que nós tínhamos. Na época, ela trabalhava com cunicultura, e nos representava muito bem nos setores onde ela trabalhava, na atividade privada. E esse grupo se reuniu efetivamente por afinidade, né? Com uma afinidade. Nós já estávamos todos trabalhando com interesse comum, né? O fato de eu ser guindado era porque eu já vinha por causa do sindicato e eu tentei me promover, né, sobre os demais para que eu fosse presidente, com o interesse de levar um compromisso de criar o sindicato. A minha proposta principal era permitir com que outros sindicatos se criassem, né, e aí auxiliar nessa formação. E em Pirassununga,
nessa oportunidade, foi levada essa proposta, principalmente, e por esta proposta alavancou a BZ, que era o sindicato de São Paulo, né? Você criaria o Sindicato Zootecnia de São Paulo e, atrás disso, viria. Sim. Criada a associação, a primeira reunião da diretoria executiva foi realizada no dia 25 de outubro de 1988, segundo os registros de ata, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, onde passou a funcionar a sede da Associação Brasileira de Zootecnistas. Por que na sede do CRMV São Paulo e quais foram as articulações necessárias para que isso acontecesse? O clima desse acolhimento foi amistoso ou não? Bom, eu devo te confessar que, até por um lapso meu, nós tínhamos um grande líder em São Paulo também, que era o Jorge Oliveira. E o Jorge era um profissional liberal. Ele trabalhava em vários setores da zootecnia, principalmente em eventos, exposições, e ele passou a fazer parte do Conselho do Estado de São Paulo, né? E com uma abertura, e ele só foi guindado ao cargo porque foi possível a mobilização dos zootecnistas de São Paulo para que ele chegasse ao Conselho. Ele assumiu um cargo dentro do Conselho, de secretário. E aí o presidente, à época, numa reunião que eu tive conversando com ele lá, proporcionada pelo Jorge, eu saí daqui, fui para essa reunião e apresentei para ele uma proposta e disse que nós estaríamos albergados lá, mas com o interesse de criar o nosso conselho. Não estaríamos albergados ali para... E havia uma certa animosidade de parte dos outros conselheiros do CRMV em relação, não o presidente se mostrava aberto, mas os demais havia uma certa animosidade, que a gente foi vencendo pelo carisma, né? O Jorge era bastante carismático, eu junto com um grupo aí, a gente começou a conquistar o pessoal com propostas de interesse comum, e aí as coisas se abriram. Realmente, a BZ, quando foi albergada no Conselho, permitiu muito. Uma, porque ela era... São Paulo centralizava, né? Outra, que os conselhos, através do Jorge, ele mobilizava todos os conselhos do Brasil, né, onde nós estávamos representados, para que eles patrocinassem a nossa mobilização para fazer as reuniões da BZ lá em São Paulo, né? Então, o Jorge foi uma pessoa da maior importância para que isso acontecesse. O senhor se remete ao Jorge Luiz Corrêa de Oliveira, que foi, inclusive, o sucessor do senhor na gestão da Associação Brasileira de Zootecnistas, não é isso? Esse cidadão, hein? Esse cidadão. Ele foi presidente de 93 a 96. Isso aí. Muito bem. Ok. Na sequência... Teve um trabalho de várias mãos. Todo mundo ajudava um pouquinho, não era fácil. Eram recursos parcos, havia a mobilização era difícil, né? Eu tinha a sorte, na época, de prestar consultoria para a Azaleia. A Azaleia tinha uma casa aí em São Paulo, daí eu ia para esta casa, ficava lá, patrocinado pela empresa. Então, haviam vários interesses assim, que a gente conseguia conciliar, né? Então, embora na época não existia a previsibilidade do estatuto da reeleição, elevar o Jorge Oliveira a sucedê-lo talvez foi algo meio que natural pela própria condição e circunstância que ele tinha por estar dentro do CRMV para dar continuidade ao trabalho que o senhor iniciou, o grupo do senhor iniciou. Com certeza. E havia também todo o próprio aparato jornalístico do CRMV permitia
que a gente participasse das revistas, das publicações, né? E conseguisse vender uma imagem onde o CRMV circulava, automaticamente a nossa imagem ia junto, né? Do que era um momento extremamente difícil, né, para a zootecnia, que ela buscava um espaço da veterinária em todos os segmentos das ciências agrárias, e a gente tinha muitas dificuldades nesse sentido, assim, de quebrar as barreiras, né? Os paradigmas, de quebrar paradigmas era uma coisa, diariamente, era a todo momento, porque a gente tinha que se fazer presente com extrema qualidade, né? Com extrema qualidade. A primeira medida encaminhada pela diretoria foi a de levar aos colegas do país a notícia da criação da associação, bem como sensibilizar a todos sobre a importância da filiação à entidade. Para isso, segundo o relato em ata, foi criado um folder com informações sobre a ABZ e uma ficha de inscrição para o primeiro cadastramento de sócio da entidade. O senhor ainda tem... Será que o senhor encontra alguma cópia desse folder e dessa ficha de inscrição? Com certeza, eu tenho. Com certeza eu devo ter. Isso é ótimo, porque ilustra a memória da nossa Associação Brasileira de Zootecnistas, a qual o senhor, certamente, todos nós temos um carinho enorme, e a gente luta exatamente em benefício do coletivo da zootecnia, tendo ela como nossa entidade de referência, nossa entidade maior, para fazer valer aquilo que é de interesse nosso. Na sequência, né, feito esse noticiamento aos colegas e buscado a adesão de novos colegas à Associação Brasileira de Zootecnistas, que outras ações empreendidas o senhor gostaria de destacar como primeira diretoria executiva da Associação Brasileira de Zootecnistas? Na verdade, Marinaldo, assim, as ações era principalmente um incentivo, era mostrar para os zootecnistas do Brasil, né, porque sempre havia um ceticismo com relação ao nosso avanço em relação ao espaço dentro do campo das ciências agrárias, né? Embora quem vivia disso e sabia do que nós representávamos para a produção nacional, da nossa importância e de tudo que poderia derivar da zootecnia, né? E aí, tudo que nos barrava em termos de agilidade, em termos na busca onde nós pudéssemos levar a zootecnia como uma proposta tecnológica, havia necessidade de nós equipar ou capacitar todo o grupo, né? Os estudantes, os professores e tal, que já estavam dentro das universidades. Como nós não éramos muitos, nós tínhamos que nos multiplicar com aquilo que nós sabíamos, né? Nós nos vendíamos, na verdade, né? E aí se ocupou a importância, na verdade, né? Se nós olharmos dessa nação, né? O país, com a extensão que o Brasil tem, era fazer que a pata do boi, na época, a suinicultura, a avicultura, ganhasse importância onde nós estivéssemos presentes, né? E esse trabalho que efetivamente foi se fazendo inicialmente e depois se multiplicou através da presença das associações, os zootecnistas com destaque como jurados, né, dentro das exposições a nível nacional e internacional também. Então, todo esse trabalho foi um destaque. Eu acho que, naquele primeiro momento, vinculado ao trabalho corporativo da zootecnia, político nosso de classe, ajudou muito, muito os profissionais que estavam envolvidos, principalmente para os cursos que estavam dentro das universidades, que passaram a ter importância em função desses professores, desses grupos que se mobilizavam nessas universidades. Eles não ficaram parados
eram líderes dentro da própria universidade, pleiteavam espaço dentro da universidade. Foi uma coisa muito dolorosa para muitos, não foi muito fácil, né? E aí surgiram grandes líderes, né, a nível nacional, que hoje até, quem sabe, não estão ativamente ligados a um grupo da Associação Brasileira, mas eles lá, com certeza, aonde eles estão trabalhando, eles estão no nosso fronte, né? Fazem parte dessa garra que eu digo, né? Desses dedos aí que vão lá e buscam nosso espaço para dentro da zootecnia com tecnologia, competência, novas propostas olha, tanta coisa que se fez e tanta coisa que há por fazer dentro do campo da agropecuária, onde a presença do zootecnista ele é extremamente importante, principalmente em relação ao meio ambiente, que envolve nutrição, clima, essas coisas todas hoje aí que são da maior importância. Nós estamos vendo hoje, dentro do Brasil, praticamente o Brasil está esquartejado, com diferentes climas, atingindo o desenvolvimento do produtivo da pecuária e até da agricultura. E nesse espaço aí, onde se produz grão, onde se tem resíduo, onde se tem recurso hídrico, onde se tem dejetos em produção de massa, nós temos produção, nós temos dinheiro. Então, eu acho que nós temos um grande potencial, a zootecnia tem um grande espaço, e nós temos que conquistar cada vez mais disso. É tecnologia, e isso a gente traz dentro do coração, dentro da alma. Na avaliação do senhor, se a gente fizer um paralelo entre o desenvolvimento da nossa agropecuária ou do agronegócio com o surgimento do profissional zootecnista, podemos dizer que ele é, sem dúvida alguma, se não a principal, uma das principais profissões que promoveram esse desenvolvimento para levar aos patamares de competitividade internacional que a gente observa hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, se nós olharmos hoje o que foi feito em genética, dentro a importância da genética utilizada no melhoramento das raças, no conceito, praticamente, principalmente na nutrição animal, é algo incomparável, né? Nós temos hoje a nutrição humana não consegue competir com a nutrição animal, né? Nós que somos profissionais da área hoje, a gente vê tanta gente falando aí sobre nutrição e principalmente a nutrição humana, e tu vê absurdos sendo ditos na televisão, no horário até às vezes da Ana Maria Braga ali, coisas que não se tu olhar a evolução tecnológica da ração animal em relação à ração humana, há um déficit muito grande, né? Nós temos muito mais qualidade. A zootecnia imprimiu muito mais qualidade aos rebanhos, essa parte, esse campo do desenvolvimento tecnológico, principalmente com o tripé, onde a nutrição e a genética, nós atingimos o ápice desse triângulo aí hoje, e o zootecnista é responsável por isso, ele é o responsável por isso, porque nós tivemos presente em todo o desenvolvimento. Pode olhar, hoje tu vê as exposições de gado, o melhoramento genético, e esse melhoramento ser levado ao campo, é porque foi vendido não só um merchandise em cima das raças e em cima de determinadas linhagens, mas o conceito de melhoramento, né? De que o que é ruim custa o mesmo do que é bom, né? Um animal ruim de genética, ruim de desempenho, tem o mesmo custo quase que o animal com bom desempenho. E quando se começa a juntar essas coisas, a gente vê que nós estamos no meio aí. Perfeito. Eu quero fazer só mais uma pergunta da ABZ e depois eu volto para essa parte mais moderna da nossa zootecnia e da atuação do senhor.
como que a ABZ se custeava lá no início dela, além das unidades de sócios? Bom, inicialmente, os sindicatos, né, onde havia receitas e as associações, angariavam os recursos para que nós patrocinássemos as nossas mobilizações, os nossos gastos em publicidade, as pessoas com as quais a gente precisava contato. Então, praticamente vinha tudo do nosso bolso, né? A maior parte, a maior parcela, eram puxadas por nós mesmos, né? E as universidades, quando tinham, a gente usava um recurso de, quando havia um congresso, daí trazer os líderes, deslocavam os líderes junto com os alunos para esses congressos e automaticamente havia participação das universidades em cima da amortização desses custos de deslocamento. Mas eram difíceis, eram momentos difíceis, realmente, para a gente. Era quase tudo do seu próprio bolso. O senhor nos inspira a fazer uma série de questionamentos. Eu tenho aqui na minha cabeça um conjunto ainda grande de perguntas, mas eu preciso saber do senhor qual é a disponibilidade de tempo que o senhor tem, para eu saber se eu posso fazer mais algumas perguntas relativas à parte mais histórica da nossa zootecnia. Senão, estou à disposição. Ótimo, obrigado, então. Como é que o senhor avalia a nossa Lei 5.550, que é de 68, quando a gente sequer tinha profissionais formados e nos obrigava e nos obriga até hoje a estar inscritos num conselho que efetivamente não representou os interesses dos profissionais zootecnistas ao longo do tempo, se tornou até um meio para se utilizar ou se apropriar na ideia de estabelecer reserva ilegal de mercado de trabalho para outra categoria em detrimento da nossa, alijando os zootecnistas de participar em igual condição de competição pelos postos de trabalho. E, ao mesmo tempo, traz ainda nessa linha C a história da linha que permite o agrônomo e o médico veterinário atuar como zootecnista. Olha, esse é o grande problema que nós tivemos sempre, né? A gente tentava quebrar isso, né, esse paradigma aí, e superar, porque isso se tornava uma barreira, porque o profissional se colocava à frente da lei perante o espaço que nós tínhamos para conquistar, né? E no momento que ele se punha à nossa frente, buscando esse direito, tentando conquistar essa vaga, e o próprio conselho nos barrava, dentro impossibilitando até a assinatura de contratos, de assistência técnica, de responsabilidade técnica, havia um grande desestímulo dos nossos profissionais, né? E havia o nosso compromisso maior, até das entidades, era motivar os profissionais para que não desistissem naquele momento, porque isso era uma barreira muito forte, né? Nos impedia de sermos responsáveis técnicos por determinadas atividades que eram inerentes à zootecnia, né? Como laticínios, embora nós tivéssemos dentro da nossa base curricular todo o conhecimento para que assumíssemos o controle disso dentro do controle da produção dos alimentos, até do processamento. Mas era um flagrante desrespeito hoje até a nossa condição de profissional, porque a quem nos devia até proteger o CRMV era o que ia lá e nos tolhia de trabalhar, né? E isso era uma barreira forte, a gente tinha que bater na frente da empresa, tinha que bater de frente no conselho, o conselho nos via com os olhos meio virados e tal, porque a gente nunca era bem-vindo, né? Em reuniões do próprio conselho, embora nós participássemos, tudo, a gente tinha cadeiras dentro da comissão de zootecnia dentro dos conselhos,
mas havia sempre restrição ao espaço que a gente tinha de direito, né? E a Lei 5.550 sempre foi utilizada pelos próprios conselhos como uma forma de impedir que a gente avançasse no mercado de trabalho, né? Com assinatura de contratos, responsabilidade de ataque, uma coisa dinâmica que se perdeu, né? Porque o que a gente queria é esse dinamismo. Eu assino um contrato com o cara, mas eu posso gerenciar, que mal tem eu ser um gerente, um gestor, hoje está mais na moda, né? Ou um consultor de uma empresa, e ter vários zootecnistas, vários médicos veterinários e agrônomos sob minha custódia, né? Sob meus cuidados, no caso, né? Eu sob minha gerência, né? Mas não era permitido, era das cooperativas, onde havia um grande espaço para que a produção as cooperativas de produção de grãos caminhavam para os confinamentos, caminhavam para a produção de extensão da criação de gado, até para implantar suas estruturas de prestação de serviço para maior grupo de pecuaristas, né? Não tinha os agrônomos e os veterinários das cooperativas. Não, o cara não pode ser. E buscavam subsídio dentro dos próprios conselhos do CREA e do CRMV para que nós não desenvolvêssemos a nossa atividade, né? Era uma coisa completamente desumana, se pode se dizer assim, né? A Associação Brasileira de Zootecnistas sempre foi, de certa forma, e agora mais recentemente descrita no estatuto dela, a grande guardiã do processo de formação em zootecnia, fazendo as reflexões necessárias para o aperfeiçoamento, qualificação desse processo de ensino. Como que o professor, nesse período inicial da Associação Brasileira de Zootecnistas, avalia a importância dela para esse crescimento, essa solidificação e até mesmo na ideia de zelar pela educação em zootecnia? Bom, ela tem esse papel, né? E nós temos que trabalhar continuamente no interesse dessa melhoria. Então, só consegue incentivar grupos, né, que forem capacitados, né? Esse é um compromisso que a gente tem de aperfeiçoar os profissionais, né, olhar por eles, já dentro da própria universidade, trabalhar na base curricular para que se criem novas oportunidades dentro dos próprios cursos, né, daqui a pouco melhorando a questão de programação, a questão de administração, a questão de gestão, de se consolidar sistema dentro das consultorias que se estenda até aos diferentes mecanismos do setor ambiental, né, e do setor produtivo, que se conheça mais isso, né, porque é importante. Tem muita coisa biológica hoje que é atribuída a outros profissionais que são atribuição nossa, né, e que nós estaríamos no páreo disputando espaço aí. E hoje nós não é que não estejamos capacitados, nós estamos capacitados, porém não estamos exercendo. Os próprios conselhos não deixam o espaço nosso crescer dentro dessas áreas aí, né? Principalmente ambiental, que é onde a gente tem. Eu trabalho há 30 anos como meio ambiente, né? E fui secretário em vários municípios, sempre tive empresa ligada à produção e o meio ambiente. Então, a gente sabe da nossa importância, né? Principalmente no setor de compostagem, no setor de fertilização de campo. São coisas fundamentais. Tu precisa do agrônomo e até de um biólogo lá, mas também precisa muito mais do zootecnista, porque é ele que produz a bosta, né? Não é simplesmente somente o trabalho do animal. A nutrição vem junto disso. Sim. Então, é esse conhecimento mais intensivo é que a gente tem que ter. Mas nossa participação é fundamental nesse processo. Perfeito.
Eu não fiz a apresentação mais formal de história, de currículo do senhor lá no início da nossa entrevista, exatamente porque essa era uma das perguntas, ou melhor, dos espaços que eu gostaria de criar para que o senhor pudesse não apenas descrever a sua história com a zootecnia, mas nos dizer qual é a sua experiência de vida com a zootecnia como zootecnista. Bom, como é a minha vida profissional, eu sou produtor rural, né? Nasci no meio da produção de leite, pequeno produtor de leite, o meu pai tinha uma pequena propriedade, e essa vocação nasceu dentro dos afazeres diários, né, que meu pai nos obrigava, né, para que a gente tinha que tratar, na época, os suínos, tinha que tirar o leite, na época, você tirava à mão, era tudo manual, né, esses trabalhos da produção primária. Era tudo muito rudimentar, né. Aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui por influência de uma tia minha para ir para a zootecnia, né? E aí acabei em Uruguaiana e fui morar dentro do centro de pesquisa lá, pela qual eu acabei funcionário. Como eu sou técnico industrial, eu comecei a trabalhar dentro das partes de manutenção dentro dessa estação experimental. E aí, tu sabe, daí tu trabalha em todos os campos da produção, né? O cara que faz a manutenção lá acaba conhecendo tudo. E aí, como eu trabalhava no centro de pesquisa, me motivou a continuar na função pública, né? Daí eu fiquei na área... Só que como eu tenho... sempre gostei de falar muito, né? Tive sempre multiplicar as palavras, eu caí na área de extensão rural, né? E aí, na extensão rural, eu liderei vários grupos, criei várias associações, núcleos de produtores, trabalhei dentro de cooperativas de produção, fui diretor de cooperativa, fui diretor de cooperativa de eletrificação rural também, sempre trabalhei, fui jurado de exposições estadual, nacional e internacional na área de suínos. Trabalhei também junto na área de suinicultura, trabalhei em 75 municípios como gestor da delegacia regional da agricultura, da onde eu trabalhava lá, no município de Frederico Westphalen, onde eu era o delegado. E saí dali, já tinha escritório de projetos técnicos, né? Licenciados, na época, pelo sistema da Embrater, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. E aí a gente veio trabalhando e até hoje me aposentei em 1998 pela Secretaria da Agricultura, e nesses tempo aí eu fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente em 2 municípios, e fui superintendente da Prefeitura de Taquari por 11 anos, trabalhando na área de meio ambiente e de produção. O superintendente era como é que chama? Um cara que não era nada, ele estava abaixo do prefeito, criando programas para que se fosse aplicado no desenvolvimento da municipal. E aí, logo que eu saí do meio público como gestor, eu criei uma empresa de planejamento e de projetos da área ambiental, principalmente, porque essa área progrediu bastante, se estendeu bastante em todo o país, né? Até pela própria legislação que veio se aprimorando após a Constituição, né? De 1988. E aí, com essa condição, eu acabei criando essa empresa, que nós estamos aí há vários anos assessorando vários municípios, são vários profissionais, a multidisciplinariedade aqui é muito grande, e nós temos técnico agrícola, nós temos topógrafo, nós temos engenheiro químico, engenheiro civil, é tudo uma proposta de prestar
serviço para engenheiro agrônomo dentro da área. E eu, como zootecnista, praticamente sou coordenador de todo esse grupo aí. Muito bem. Não vou dizer mensagem, mas qual a projeção que o senhor faz para a nossa zootecnia para os próximos anos, as próximas décadas? Marinaldo, assim, ó, o que eu enxergo, né, a minha visão, é que nós temos um vasto espaço. Né? Nós temos que nos preocupar não tanto com a horizontalização da profissão, mas a verticalização. É saber que dentro da cadeia produtiva, em cada cadeia produtiva, nós temos muito espaço a ser criado e a ser desenvolvido, né? Principalmente dentro de todo o campo das ciências agrárias. O potencial produtivo da terra, do solo, há muito que se fazer para se manter os níveis de produção atual, né? Nós temos a produtividade, ela, se não tiver conhecimento amplo, de conhecimentos múltiplos em relação ao solo, em relação ao desenvolvimento da vegetação, em relação à criação de novas variedades, em relação à parte nutricional do animal, saber efetivamente o que ele precisa para manter a saúde, a higiene, dentro de condições de saudáveis, que a gente possa utilizar todos os instrumentos da produção em meios que diminuam os custos e aumentam a produtividade, né? Isso é um meio chavão, mas eu só vejo a coisa crescer se o profissional de zootecnia estiver junto com esse time todo, que não é isso, não é só voltado ao profissional da zootecnia, mas principalmente aqueles que estão no desenvolvimento de programas de computação, que a gente possa fazer determinadas medições, né? Eu tive a oportunidade de estar em Israel e lá, olhando os regimes de produção dele, vi que a tecnologia que eles estavam usando lá já estava comprometida. E perguntando lá num cenário de discussão, alguém de lá de dentro, não me lembro quem, me disse o seguinte: no Brasil, vocês têm muito mais tecnologia do que aqui já, né? O que essa tecnologia ela está desencontrada, ela não tá interagindo com o sistema industrial. Então, nós temos que trabalhar nisso, quer dizer, as indústrias vão ter que se verticalizar mais, nós vamos ter que nos horizontalizar também, mas o conhecimento mais diversificado, mais amplo do que se já tem, né? Eu acho que se tem muito material já produzido no Brasil, em termos de zootecnia, que auxiliam os profissionais a ter um bom desempenho, terem eficácia no seu trabalho, né? E eu acho que, assim, na minha visão, aonde eu vejo os profissionais dos representando, eles estão muito bem qualificados, mas deve continuar, não pode parar, porque a modernização é necessária, né? A dinâmica da modernização é uma coisa que ela não descansa. Tu tem que hoje levantar cedo e dormir tarde. Se tu não fizeres isso, tu vai ficar para trás. Certamente. O senhor tem alguma outra informação ou algum fato histórico da história da ABZ que gostaria de relatar do período em que o senhor foi presidente ou que teve mais proximidade com a Associação Brasileira de Zootecnistas? Na verdade, eu acho que o grande legado que eu deixei para a associação foi a formação de grandes líderes, a descoberta desses líderes. E se não houvesse os movimentos a nível das universidades, não tivesse os movimentos que se fez de mobilização nacional na época, nós não teríamos a liderança que nós temos hoje, né? São vários líderes, são pessoas que trabalham pela zootecnia, são os jurássicos, que a gente se chama, né? Nos autodenominamos, porque se não fossem essas pessoas dedicadas, são abnegadas à luta constante das zootecnias, e onde eles estão presentes, né?
de certa forma, na motivação, na persistência, para que as coisas aconteçam como sempre se sonhou, né? E se não fossem essas pessoas que tivessem me sucedido, tivessem a mesma garra, nós já tínhamos esmorecido, né? Então, eu devo te cumprimentar a ti pela continuidade, né? Pelo trabalho que tu está fazendo, que é um trabalho fantástico, as pessoas que tu envolve dentro desse grupo aí. Então, olha, a ti eu tenho que agradecer muito, né? Por vocês serem hoje a alavanca do desenvolvimento não só da nossa profissão, mas também da pecuária e da zootecnia nacional. Eu é que fico feliz e orgulhoso de ouvir do professor, de estar na condição que o professor esteve lá no início da nossa entidade. O senhor e todos os ex-presidentes da ABZ são as minhas inspirações para que a gente tenha energia e vontade de tentar contribuir tanto com a nossa entidade quanto com a história da nossa zootecnia. Para finalizar, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos profissionais zootecnistas e para os nossos estudantes de zootecnia que estão nas escolas ou que virão a se matricular nas escolas de zootecnia? Que a profissão de zootecnia é extremamente dignificante e que prossigam e acreditando nos seus sonhos. A gente sonha uma zootecnia presente em todos os cantos desse Brasil, para que nós possamos cada vez mais desenvolver tecnologias para com que as comunidades cresçam e se desenvolvam. E que nós, estando presentes lá com toda a capacidade que temos, podendo vender esse conhecimento ou até doar ele, que não custa nada, usar a nossa inteligência a favor da produção, a favor do interesse coletivo. E isso é o principal. Esse eu acho que eu tenho a obrigação de deixar como orientação. Meu caro colega Luiz, meu caro colega de presidência da Associação Brasileira de Zootecnistas, colega como profissional zootecnista, minha inspiração. Muito obrigado por essa oportunidade de contar um pouco dessa história, de nos facilitar a constituição da memória e do museu, do acervo do museu da nossa entidade, a Associação Brasileira de Zootecnistas. Em nome dela, meu muito obrigado. E para finalizar efetivamente, nós criamos, por alteração de estatuto, o Conselho Consultivo, constituído somente por ex-presidentes da Associação Brasileira de Zootecnistas. Eu gostaria muito de, se o senhor me permitisse, inseri-lo nesse grupo de conselheiros, né, Conselho Consultivo da ABZ, e convidá-lo para sempre que possível poder participar com a gente dos nossos encontros presenciais que se dão exclusivamente por ocasião do Zootec, que é o Congresso Brasileiro de Zootecnia. Tá bem? Agradeço. E tenho a liberdade de colocar meu nome aí. Ok, muito obrigado, senhor. O senhor fique à vontade se quiser fazer mais alguma consideração, mas muito obrigado. Com certeza, eu me sinto honrado da tua lembrança do meu nome. Estou aqui na minha cidade de Taquara, muito distante de onde vocês estão, e que distante de vários locais do país aí, mas me coloco sempre às ordens, né? Me coloco à disposição de vocês, mas é com muita honra, nesse momento, que eu me dirijo a todos os profissionais do Brasil, e principalmente no mês de maio, que é o mês da nossa fundação. Obrigado, senhor. Nós vamos disponibilizar essa entrevista nos nossos canais. O nosso jornalista fará uma matéria sobre essa entrevista e vamos, sim, manter esse laço de amizade, esse laço de proximidade, porque o senhor foi o nosso mentor inicial, construiu a base, juntamente com os demais colegas de gestão da época, com os zootecnistas, participantes da época, para que nós pudéssemos ter uma entidade de classe tão representativa, tão colaborativa, que é a nossa Associação Brasileira de Zootecnistas. Muito obrigado, viu? Meus parabéns ao trabalho de vocês aí. Obrigado. Eu vou agora interromper a entrevista e finalizar, tá bem? Tá bem. Interromper a gravação, melhor dizendo, e finalizar.
Obrigado, tchau, bom descanso para o senhor. Abraço.